Sabe, toda nação, em algum momento, é forçada a se olhar no espelho. E para o Brasil, ali no início do século XX, esse espelho foi completamente estilhaçado por uma guerra civil brutal. A imagem que ele refletiu, bom, não era nada bonita. Mas foi exatamente essa imagem que deu origem a uma verdadeira revolução na literatura. Olhem bem para essa imagem. É o que sobrou de Canudos, um povoado lá no sertão da Bahia. E essa destruição toda não foi causada por um inimigo de fora, não. Foi o resultado de uma das campanhas militares mais sangrentas da nossa história. O exército brasileiro contra seu próprio povo. E aqui a gente vê o custo humano. Milhares de sobreviventes, a maioria mulheres e crianças, tratados como se fossem prisioneiros de guerra na sua própria terra. O massacre de Canudos foi muito mais que uma batalha. Foi uma revelação chocante de que o Brasil mal se conhecia. E pior, estava em guerra consigo mesmo. Para a gente entender a dimensão disso, o contexto é tudo. A República tinha acabado de nascer, em 1889, com aquela promessa de ordem e progresso, mas na prática abandonou milhões de pessoas à própria sorte. E foi lá no sertão, sob a liderança do Antônio Conselheiro, que surgiu Canudos, uma comunidade autônoma que o novo governo viu como uma ameaça intolerável. A resposta foi a aniquilação total, com um saldo de mais de 20 mil mortos. Para os intelectuais da época, Canudos foi um trauma. A arte, que até então se contentava em imitar a Europa, em ignorar as feridas do país, simplesmente não podia mais continuar assim. E isso levanta uma questão que é essencial. O que acontece com a cultura de um país quando a realidade se torna impossível de ignorar? No Brasil, a resposta para essa pergunta tem nome: pré-modernismo. E não foi exatamente uma escola literária, foi um verdadeiro acerto de contas entre os escritores e a realidade brasileira. É fundamental a gente entender isso aqui. Não existia um manifesto, um grupo coeso. O pré-modernismo foi um período de transição. Foi um movimento quase que instintivo de vários autores que, ao mesmo tempo, sentiram uma urgência em abandonar aquela arte idealizada e começar a documentar o Brasil real, com todas as suas falhas e contradições. Certo, então vamos detalhar um pouco essa missão. Para a época, era algo radical. Significava usar a literatura para denunciar as fraturas do país, quebrar a rigidez da linguagem acadêmica e, o mais importante de tudo, mergulhar de cabeça no chamado Brasil não oficial, dando protagonismo a personagens que até então eram invisíveis e falando a língua do povo. E essa ideia de um Brasil não oficial é a chave para entender tudo isso. Esses autores perceberam que não existia um Brasil só, mas pelo menos dois, vivendo lado a lado, mas em mundos completamente diferentes. O que é fascinante aqui é esse contraste. De um lado, você tinha o Brasil oficial, o das elites do café, que vivia de costas para o país e de frente para a Europa. E do outro lado, o Brasil não oficial, o dos sertanejos, dos ex-escravizados que não tinham lugar na sociedade, dos imigrantes explorados nas cidades e no campo. Era um país subterrâneo, pulsante e completamente ignorado, que a literatura decidiu finalmente mapear. E esse Brasil invisível era feito de gente como essa que a gente vê na foto. Imigrantes europeus que vieram para substituir a mão de obra escravizada nos cafezais, mas que, junto com a população negra recém-liberta, formavam uma massa de trabalhadores sem direitos e sem voz. Eram um motor da economia, mas não faziam parte do retrato oficial da nação. E aqui, a gente volta ao ponto de partida. Talvez a figura mais emblemática desse movimento seja mesmo Euclides da Cunha. Ele foi enviado como jornalista para cobrir a guerra em Canudos e o que ele viu, o que ele viu o transformou para sempre. Ele se tornou a ponte entre a tragédia nacional e a consciência literária do país. A sua obra-prima, Os Sertões, ilustra essa revolução de uma forma perfeita. Porque não era um romance, não era um tratado de sociologia, não era só história. Era tudo isso junto. Euclides da Cunha basicamente inventou o que a gente hoje chama de livro-reportagem para tentar dar conta de uma realidade tão complexa e tão brutal. Agora, a mudança não foi só no que se escrevia, mas também em como se escrevia. Para descrever esse novo Brasil que estava sendo descoberto, era preciso encontrar uma nova linguagem. E essa busca por autenticidade se espalhou pelo país todo. Enquanto o Euclides da Cunha desvendava o sertão, lá no extremo sul, nos Pampas, um escritor como Simões Lopes Neto fazia um trabalho minucioso de registrar a fala, os costumes e as lendas dos gaúchos. É só a gente ouvir um trecho como esse, com a guaiaca empanzinada de onças de ouro.
Isso não tem nada a ver com aquele português todo formal dos salões literários do Rio de Janeiro. Isso tem som, tem cheiro, tem o ritmo da vida real daquela região. Era a voz do povo invadindo a página do livro. E usar uma palavra como guaiaca era quase um ato político. Era pegar um termo regional, um objeto do cotidiano do gaúcho, aquele cinto de couro para carregar dinheiro e outras coisas, e colocar no centro da literatura nacional. Era forçar o resto do país a conhecer suas próprias partes esquecidas. Então, qual foi o resultado de tudo isso, né? Para onde levou essa corajosa expedição literária pelo Brasil profundo? O pré-modernismo foi a ponte. Antes dele, a nossa arte vivia de imitações europeias. Com ele, ela foi forçada a fazer um exame de consciência. E foi esse trabalho sujo, honesto e muitas vezes doloroso de documentar o Brasil real que preparou o terreno para a grande explosão cultural que viria logo depois, a Semana de Arte Moderna de 1922. No fim das contas, o grande legado do pré-modernismo foi justamente este: dar um rosto e uma voz a milhões de brasileiros que até então eram meros figurantes na história do seu próprio país. Eles colocaram o povo finalmente no centro da narrativa nacional. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para hoje. Porque a missão de revelar as verdades inconvenientes de uma sociedade nunca acaba. O esforço daqueles escritores, um século atrás, continua ecoando e nos faz pensar quais são os Brasis não oficiais que os artistas de hoje estão se esforçando para nos mostrar.